Eu sou o Fábio e você está no Técnica Elétrica. Acompanhe. E justamente um dos usos práticos dos capacitores são nos motores monofásicos para fazer justamente essa partida do motor. O motor monofásico sem o capacitor ele não consegue dar essa partida e muito menos manter a rotação. Então uma das funções dos capacitores é essa. E como você pode ver, esse ventilador que eu troquei a pá de acrílico, que já já eu mostro o que aconteceu com elas, por pás de MDF, que são um pouco mais pesadas, ele está com essa rotação assim. Isso aqui é o máximo dele. E é justamente por esse motivo que você tem que ter um capacímetro, ou um multímetro com capacímetro, ou um alicate amperímetro já com capacímetro também, que mede capacitor, que mede a capacitância do capacitor, para poder você fazer esse tipo de manutenção, ou em sua casa, ou para o seu cliente. Então eu vou retirar esse capacitor do ventilador e a gente vai dar uma conferida lá na bancada como está a saúde desse capacitor. E esse outro ventilador aqui, já ocorreu aquele problema com as pás de acrílico. Vou mostrar lá na bancada, foi justamente desse ventilador aqui que eu retirei as pás. E esse aqui é o estado das pás de acrílico, para você ter uma ideia de quão ruim elas são. Toda rachada, toda detonada. Essa parte aqui está inteira, mas a base, onde é feita a fixação, está desse jeito, terrível. Essa é uma delas. Essa outra já como está, com a rachadura praticamente solta. Isso aqui não prende mais nada. Já pode partir e voar em alguém o pedaço da pá. Essas pás aqui em MDF, eu peguei 3 kits desses, já troquei de um quarto e do outro quarto. Ficou faltando da sala, que estava nesse estado aqui. Esse tipo de pá de MDF fica muito mais pesada e o ventilador fica mais lento, forçando mais um pouco os capacitores. Aí eu vou dar uma dica de manutenção desses ventiladores, quando você bota uma carguinha a mais, como você dosar os capacitores para que não queime o motor do ventilador e tenha um bom desempenho. E para você que quer fazer essas manutenções em ventiladores, motores, principalmente para quem é da área da elétrica, precisa de um multímetro que tenha a medição de capacitores. Esse multímetro aqui, eu vou deixar o valor dele aqui na tela, quanto eu paguei no Mercado Livre por ele. Ótimo custo-benefício. Ele é um multímetro digital da HitBlue LE1971. Control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, E aqui está ele em detalhes, todas as escalas dele, com os respectivos calibres. Ele também possui o desligamento automático, mas você pode apertar aqui e desligar ele. E ele tem, e eu comprei ele principalmente, eu já tenho aquele multímetro da XBoom, mas eu comprei esse principalmente por causa dessas medições aqui de capacitores. Ele tem os seguintes calibres: 20 nanofarad, 200 nanofarad, 2 microfarad, 20 microfarad e 2 milifarad. Ou seja, tem uma escala muito boa para quem vai trabalhar fazendo manutenção, principalmente na área da elétrica. Ele até que serve muito bem e um ótimo custo-benefício. As ponteiras não vêm assim, eu que recortei elas e adaptei essas garrinhas jacaré justamente para fazer as medições de capacitores, porque fazer a medição de capacitores com aquelas pinças não é legal. Então achei muito melhor fazer desse jeito. Vou deixar logo montado ele aqui. Esse preto vai no comum, como eu expliquei naquele vídeo do multímetro XBoom, que eu vou deixar aqui em cima no card, e a vermelha. Quando você não sabe a medida do seu capacitor, você coloca em 2 milifarad, já dá uma proteção legal. E antes de fazer qualquer medição em capacitores, você tem que garantir que eles estejam descarregados, dando um curto nesses terminais. Como esses capacitores não são de alta tensão, então é tranquilo fazer assim. Esse aqui está descarregado, você coloca uma ponta em um terminal e outra garrinha de prova em outro terminal. Como você pode ver, o multímetro não mostrou nenhuma leitura. Vou retirar de um dos terminais e diminuir o calibre. Nada. Retira, diminui o calibre. Nada. Nada. Esse é um capacitor totalmente disfuncional. Esse capacitor é um capacitor eletrolítico, esse é de
250 volts, 680 microfarad. Ele é um capacitor com polaridade, esse é o terminal negativo, terminal positivo. Esse também é um capacitor eletrolítico de 2 terminais, esse não possui polaridade. Ele tem uma capacitância de 4 microfarads por 250 volts. Esse foi o que eu adquiri junto com esse para colocar no ventilador. Esse também tem a mesma medida. Os dois são de 4 microfarad por 250 volts. Eu comprei eles para substituir esses capacitores. Substituir e complementar. Esse capacitor de 3 fios que eu retirei do ventilador, ele tem 1,5 microfarad mais 2,5 microfarad. Como é que funciona esse tipo de capacitor? E por 250 volts. Na velocidade mínima vai entrar a capacitância de 1,5, na velocidade média vai entrar a capacitância de 2,5, e somando os dois, quando você faz a ligação aqui em paralelo, vai um total de 4 microfarad. Por isso que eu comprei esse capacitor de 2 fios de 4 microfarad, para não elevar muito a capacitância, aumentar muito a rotação do motor e causar um problema na bobina do ventilador, ou abrir o fusível, ou danificar permanentemente o motor. E aí a bobina do motor vai para o vinagre e aí já era, só lixo. Eu vou deixar no calibre de 2 mF, porque esse é um capacitor eletrolítico com polaridade de 3.300 microfarad por 63 volts. Então, fazer a medição aqui, como você pode ver, não teve nenhuma alteração. Esse também é um capacitor que não está funcionando. Ele já está estufado. Essa é uma das primeiras características que você olha, é o aspecto externo do capacitor. Esse é um capacitor que já não funciona mais. Agora vamos fazer as medições desse capacitor aqui. Vou fazer a descarga dele, dando um curto nos terminais, não totalmente descarregado. Agora esse terminal que eu isolei para colocar no ventilador, retirar ele. Vou deixar a escala do multímetro com capacímetro nessa mesma escala e vou fazer a ligação nos terminais. O calibre do multímetro está muito alto. Vou retirar uma das pontas. Como ele é de 1,5 e 2,5 microfarad, vou deixar ele em 20 microfarad. Ligar aqui a ponta. Agora eu tenho 1,48 microfarad, que corresponde àquele 1,5. Vou retirar desse e colocar no preto. Ele está dando 1,2 microfarad. Então, provavelmente, aquele 1,40 e pouco seria o de 2,5 microfarad, que já está com sua funcionalidade comprometida e foi para 1,40 e pouco. E provavelmente essa medição de 1,2 é justamente a capacitância de 1,5. Vou ligar o terminal verde com preto e fazer a medição dessa associação. Note que o capacitor agora está me dando um valor de 2,68 microfarad. Deixa eu inverter agora. Ligar o preto com o vermelho e fazer a medição agora no terminal verde e nessa associação. Note que ele me deu agora uma capacitância de 1,48 microfarad. E assim que você faz nesses capacitores de 3 fios, as associações para conseguir as capacitâncias que você quer. Esse capacitor aqui que eu tirei do ventilador de teto do quarto 3, eu vou decapar ele para poder fazer a medição das capacitâncias. Até descarregar, não deixa um fio encostar no outro. E nem toque nos terminais juntos. Pronto. Agora que decapou, você pode fazer o processo de curto. Pronto. Agora eu posso fazer a verificação. Esse capacitor que eu retirei, isso não é chamuscado não, isso é super cola. Ele está sem descrição nenhuma na caixa dele. Já foi enviado
assim de fábrica. Então vou deixar na mesma capacitância, como esse é um capacitor também, como veio na mesma linha de ventiladores de 1,5 mais 2,5, vou ligar nesses dois terminais. E ele me deu uma capacitância de 2,4, para você conseguir a velocidade máxima do ventilador, que seria de 4 microfarad. Vamos ver quanto o multímetro me diz que tem. Nessa associação em paralelo, tinha que ter 4 microfarads, 5% para mais, 5% para menos, que é a tolerância que está descrita no outro capacitor, 5%. Então ele está com 3,87. Usando a calculadora aqui e tirando os 5%, ele teria que estar a 3,95 microfarad. Logo está abaixo do limiar dele. Não está tão ruim, mas também não está em perfeito estado esse capacitor. Retirar ele aqui das garras. E esses foram os capacitores que eu adquiri para poder substituir esses que vieram no ventilador. Fazendo descarregamento aqui. E esse outro. Como ele tem 4 microfarad, o calibre que eu escolhi aqui de 20 microfarad atende ainda perfeitamente. Coloco uma garra aqui. A outra. Aguardo o multímetro com capacímetro me informar. 3,81 microfarad. Ou seja, já está abaixo da escala de 5%, que no corpo dele também a tolerância é 5%, já está abaixo de 5%, que teria que dar 13,95 segundo os meus cálculos. Fazendo a medição desse outro capacitor. Que é também de 4 microfarad, está dando 3,86, ou seja, também abaixo. Esses capacitores não possuem uma qualidade tão boa, então a vida útil deles também é menor. Então, com a substituição das partes de acrílico por essas partes de MDF, vai exigir uma força a mais para poder movimentar os ventiladores. E esses capacitores não vão dar conta. O que é que eu fiz? Eu estou usando esses capacitores que já estão em final de carreira para poder dar um up nesses capacitores e conseguir uma tensão de 4,3, 4,7. Vou tentar fazer aqui a associação em série paralelo para poder adquirir um valor para que o motor funcione adequadamente, mas sem abrir o fusível térmico do motor, sem ele superaquecer e muito menos romper os filamentos da bobina e o motor ir para o vinagre. Como esse daqui está dando 3,85, essa associação aqui do verde com preto com esse comum vai dar aquela capacitância de 3 e pouco. Então não é interessante. A capacitância do ventilador é até 4, senão você começa a gerar problema. Se eu fizer isso, quase que eu vou dobrar a capacitância que vai no motor do ventilador. Eu não posso fazer isso. Em vez de juntar esse verde com esse preto para o vermelho que dá o máximo, eu vou testar o vermelho, que é o comum, com o verde ou com o preto para ver qual capacitância eu consigo. Verde e vermelho. Consegui 2,41. Não é interessante. Então vou juntar o preto com o vermelho. O preto com o vermelho me dá 1,45. Também não acho interessante. Deixa eu fazer a medição do verde com o preto. Eu tenho que conseguir uma capacitância mais baixa. 0,9. Eles deram 3,81. 3,81 mais 0,91. Eu consigo uma capacitância de 4,72. É uma associação aceitável, 4,72. Então, como eu faço? Eu isolo esse vermelho, conector de torção aqui. Eu já sei que eu tenho que ligar esses dois terminais, o preto e o verde, associado com esse capacitor novo.
ou teoricamente novo. Então eu vou juntar. Lá no teto eu vou fazer essa conexão com conectores de torção. Mas aqui na bancada é só para mostrar como você joga com essas capacitâncias para conseguir o valor de capacitância que você deseja. Fazendo a medição agora. Lembrando, pela matemática deu 472. Vamos conferir isso com a medição no multímetro. 4,77. Então, é aceitável para um capacitor de 4 microfarad alimentar o motor. Vai gerar um pouco mais de potência para poder suportar essa pá de MDF, que ela, apesar de ser bem fina, ela é um pouco mais pesada que o acrílico. Esse capacitor velho, associado com esse capacitor novo, me deu uma capacitância que eu preciso para fazer a alimentação do ventilador. Pronto, assim ficou a ligação, como você viu aí na bancada. Então foi só efetuar a ligação aqui nos fios do motor do ventilador. Ficou desse jeito, bem conectado e bem isolado. Pronto, tudo ok. Vê a potência que ele vai girar. Compensou a perda do capacitor. Compensou a perda da capacitância do capacitor. Eu fazendo essa associação em paralelo, agora deu certo. Pronto, as pás da sala trocadas por pás de MDF. Agora testar aqui. Ventilador. Exaustor. O motor tem que parar e fazer a reversão. Pronto. Testar mais. Para ver a velocidade. Ele vai ficar preso na velocidade máxima, pois o capacitor está ali no teto. Ficou legal. Está um vento bem forte. Então, uma operação bem sucedida. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E não se esqueça também de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.